cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. 16 nomes foram anunciados para os ministérios do novo governo Lula. E entre esses nomes está o de uma pernambucana. Quem traz os detalhes, claro, Mário Flávio, que já está aqui ao nosso lado na bancada do Jornal da Cidade. Bom dia para você, Mário. Bom dia, Rodrigo, Laís, bom dia. Vinícius, Lucas, também nosso ouvinte. Né? Pô, é verdade, Rodrigo, foram 16 nomes ontem anunciados, né? E aí, entre eles, eu confesso que eu não esperava, viu? Eu sei que a Luciana Santos ela tem influência e tal, mas eu acho que o mandato dela aí no governo do estado, na vice-governadoria, foi muito tímido, muito discreto. Então ela estava meio sumida. Aí, na verdade, foi candidata de novo na chapa Danilo Cabral a vice-governador, acabou perdendo a eleição aqui para o governo do estado. E eu esperava que o Paulo Câmara fosse ser chamado. Mas a vaga foi para Márcio França, né? Na verdade, o PSB, lá, escaladinho, ele já está com 3 ministérios. Ixi. Né? E nada do Paulo Câmara. Agora, um blog do Recife ontem, eu não lembro qual foi deles, né, que tem uma certa credibilidade, colocou que ainda pode sobrar algum ministério lá para o governador Paulo Câmara. Quem são os ministros aí do anunciados? Né? Alexandre Padrilha, Relações Institucionais, ele foi ministro da Saúde do governo Dilma e foi candidato, inclusive, a prefeito de São Paulo, perdendo a eleição. Márcio Macedo, Secretaria-Geral. Jorge Messias, lembra dele quando a Dilma tem uma divulgação de uma ligação que era para Lula assinar como ministro e ela estava muito gripada e ela disse: eu já passei o documento para o Messias. Sim. Messias era esse Messias, na verdade. Jorge Messias, advogado-geral da União. Nízia Trindade, a nova ministra da Saúde. Atual presidente da Oswaldo Cruz, né? Isso. Camilo Santana, ex-governador do Ceará e eleito senador, ministro da Educação. Esther Dueck, Gestão. Márcio França, que você falou aí, da cota do PSB, Portos e Aeroportos. Márcio França, que disputou a eleição para o Senado em São Paulo e perdeu. Luciana Santos, né, aqui de Pernambuco, da Ciência e Tecnologia, ela que disputou a eleição para vice-governadora aqui, ela é a atual vice-governadora e perdeu. Cida Gonçalves, das Mulheres. Wellington Dias, ele que é ex-governador do Piauí e é da cota do PT. Margarete Menezes, que é da Cultura. Margarete Menezes, eu acho que é a única nessa lista que a gente falou até agora que não tem uma relação direta com a política. Né? Luiz Marinho, ex-ministro do Trabalho, ele que foi prefeito de São Bernardo do Campo, disputou também o governo de São Paulo e perdeu. Aniele Franco, de Igualdade Racial, ela é a viúva, né? É irmã da Marielle Franco, aliás. Silvio Almeida, Direitos Humanos. Geraldo Alckmin, da Indústria e Comércio, é mais um ministro do PSB, ele que é vice-presidente. Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Então, já tinham sido anunciados também Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Flávio Dino, da Justiça, é o outro nome do PSB. Então, os 3 do PSB: Luciana, Alckmin e Flávio Dino. Não, Márcio. A Alckmin também. Mas você disse Luciana Santos, do PSB. Ela é do PSB, não? Perdão, PCdoB. Alckmin, Flávio Dino e Márcio França, isso mesmo. Luciana do PCdoB, presidente nacional. Fernando Haddad na Fazenda, Flávio Dino da Justiça, José Múcio Monteiro da Defesa, Mauro Vieira, Relações Exteriores e Rui Costa, da Casa Civil. E o Tadeu Alencar também vai fazer parte aí do governo, mas né? É o segundo escalão, não é desse primeiro não, mas é quase um status de ministério. Aqui tem pernambucano, o José Múcio Monteiro, o Bessias, o famoso Bessias, é pernambucano também, e a Luciana Santos. Então, esses 3 nomes aí de Pernambuco. O próximo governo, que a oposição está chamando de carreta furacão, vai ter 37 ministérios, né? O atual governo de Bolsonaro tem 22, ou é 23, é uma coisa assim. Então, faltam definir o nome de 16 ministros.
E a expectativa aí é que o Paulo Câmara seja incluído nesses ministros. E a expectativa também que a Simone Tebet seja anunciada hoje como ministra, já que tem uma reunião dela aí com o Lula, e até agora Simone Tebet não foi contemplada, mas de acordo com matérias jornalísticas publicadas ontem, o Lula, né, conversou com a cúpula do MDB, inclusive com o presidente do partido, Baleia Rossi, e disse que vai ter uma reunião hoje com a Simone Tebet para ver se ela aceita talvez o Ministério do Meio Ambiente, né? Vamos saber se isso vai proceder. E Marina Silva? A Marina Silva foi eleita deputada federal, Laís. Aí eu acredito que vai ficar nisso mesmo. A ideia das pessoas que defendem a Marina Silva era questão simbólica, porque ela já foi ministra e defende a causa do meio ambiente, e puxar um deputado da rede, né, que foi suplente de Marina para assumir a vaga. Mas o Lula, eu não sei se ele está muito afim dessa história, não. Então a gente apresentou aqui 21 nomes, né, de ministros, e aqui só a Margarete Menezes, né, que não tem uma vinculação política de alguma forma. Os demais, todos envolvidos aí com política. A fatia maior é do PT. O PT aqui tem muitos ministérios, tem alguns ministérios que o PT não abre mão de forma alguma, mas tem alguns partidos ainda a serem contemplados aqui nessa questão, para que se ele ofereceu 2 ministérios à União Brasil, só que a União Brasil, metade é oposição, não quer, aí vai gerar um desgaste muito grande com relação a isso, porque vai ficar um partido que vai indicar ministro, mas vai ficar rachado. E aí os partidos vão avaliando. São ainda muitos nomes para ser anunciados, e nos próximos dias aí o presidente ele vai ter uma semana praticamente aí para resolver, né, quem vai assumir essas pastas. Eu acho que vai ser a conta gotas. Cada dia vai anunciar 2 ou 3, como eu acho também que a governadora eleita Raquel aqui vai fazer, né? Até agora nem o nome foi confirmado, e a expectativa é grande aqui no estado sobre o pacotão de secretários e como vai ser o secretariado, né? Também ela não informou se vai ter mais secretarias, se vão ser menos, né? Não tem isso também. Não, ela disse naquela fala dela aqui em Caruaru que ia haver um enxugamento da máquina, como ela fez em Caruaru na época que ela foi eleita prefeita a primeira vez. Eu lembro que naquela época, né, foram 18 secretários e mais os presidentes de autarquias, né, que aí inclui SEACA, Fundação, que tem estado de secretaria. Agora, vamos ver se ela vai manter a estrutura do governo, do PSB, ou se vai criar alguma parte, se vai recriar outra, renomear, né? Porque às vezes, por exemplo, a segurança pública, às vezes, hoje a Secretaria de Defesa Social, às vezes a pessoa muda o nome, né? Vamos saber, né? Tem algumas pessoas que serão contempladas. Daniel Coelho vai ser contemplado, Rubem Júnior vai ser contemplado, Eduardo, que era chefe de gabinete dela, vai ser contemplado, o pessoal que está na ponta ali do núcleo duro que vem da transição, esse pessoal deve ser todo contemplado. A dúvida é que não é uma coisa fácil. Por exemplo, o que fazer com Miguel Coelho? É uma coisa delicada, porque se você se você oferece uma secretaria que tem visibilidade, e aí quem vai ter mais visibilidade, Raquel ou Miguel? Se você oferece uma secretaria que tem pouca visibilidade, talvez ele não queira. Só que Raquel vive o dilema. Se não coloca Miguel no governo e vai ter um opositor de qualidade, né, nos próximos anos, ou dá um secretariado a ele, uma secretaria a ele, e de repente o nome dele fica em exposição mais para frente. Não é uma situação fácil nesses aliados. Tem também o PP, que já pediu algumas secretarias a fazer parte do governo, tem o próprio União Brasil, teve um bloco que foi lançado para a eleição da Assembleia. Esse pessoal não esperou a indicação de Raquel, eles se juntaram aí, inclusive, por exemplo, o partido de Marília Arraes, que é o Solidariedade, ele se juntou com o PP na Assembleia Legislativa, que é de Bolsonaro, e o PL. Então, assim, uma junção que vai fazendo aí. Então, os partidos já deram um recado para a Raquel: só a eleição da mesa diretora aqui não venha se meter, né? É a parte dessa história aí. Então, não é fácil, que ao mesmo tempo que ela tem que indicar os secretários e aí acompanhar as indicações das equipes dos secretários, para evitar, por exemplo, o que aconteceu semana passada, né, que a gente trouxe até aqui, que o Flávio Dino indicou um delegado da Polícia Federal para ser o chefe da Polícia Federal. Quando foi indicado, descobriram que o cara fazia muitas críticas ao Lula e era lavajatista.
Aí indicou e no outro dia teve que, essa palavra eu acho que nem existe, mas ele teve que desindicar. E você falou aí da mesa diretora, né, Mário, da Alep, e vai ter mudança, né, porque Heriberto Medeiros, que é o atual presidente, vai assumir a vaga no federal. Vai ser uma eleição bem interessante. Renovação, Laís. né? Porque geralmente o presidente da Assembleia ele passa no mínimo 2 mandatos, ou seja, quem é eleito presidente passa no mínimo os próximos 4 anos, a próxima legislatura toda. Tem acontecido assim. Guilherme Uchoa, falecido, ele foi presidente da Assembleia, se eu não me engano, 6 ou 7 vezes. Heriberto já ia para a 4ª se ele fosse para reeleito, mas ele vai para deputado federal. Então vai ser uma disputa, né? Elege um nome mais tradicional, mais experiente, ou se elege alguém ligado mais a Raquel. Então é uma situação primordial, porque o presidente alinhado com o governo é essencial. Você veja aqui com Bruno Lambreta, né? A afinidade que Raquel tinha e que Rodrigo Pinheiro tem. Então é importante ter um aliado aí na presidência da Assembleia. Pois é. Mário, mais política no Manhã Cidade. Sim, se Deus quiser, vai ter muitos assuntos aqui. Hoje às 11 horas o professor Marco Aurélio entrevista o prefeito de Maragogi, Sérgio Lira, que vai falar aí sobre questões de PTU, viu? E também sobre Maragogi, né? Ele é uma simpatia. Sérgio Lira é aquele jeito, né? Bonachão, fala com todo mundo. Tranquilão. É bom demais, vai ser boa a entrevista. Vai sim. Muito bem, Mário. Obrigado pela participação e até segunda-feira. Até, se Deus quiser. E vamos agora pro futebol.